Eu começo mostrando para vocês algo que eu não sei se todos conhecem, mas esse aqui é o catálogo da DC Comics. Sim, a DC lá fora tem o DC Connect. Esse é o catálogo de abril, porém ele tem os lançamentos de junho. Mas nem todos são exatamente de junho. Tem algumas pré-vendas que a DC lança. E isso, na verdade, eu estou descobrindo meio que agora, eu nunca tinha feito a conta bonitinho. Tem algumas pré-vendas que a DC faz que são, por exemplo, para novembro desse ano. Então as pré-vendas duram bem mais. Primeiro de tudo, temos aqui Godzilla vs Kong, edição número 2. Na verdade, Godzilla vs Kong vs Liga da Justiça. Vai repetir a mesma equipe criativa. E eu não gostei muito da minissérie inicial. Sei lá. Mas o desenho é bom. Daqui um pouco vocês vão ver o desenho. Aqui, ó. Não, mais um pouco mais embaixo. Esse Christian Dulce manda muito bem. Galera, a notícia nem é essa, mas eu achei legal de mostrar o catálogo. Tem mais um detalhe curioso aqui. Vejam só um pouco mais embaixo. Vocês sabem que um dos destaques do Absolute Batman é que vai aparecer o Bane. E é uma versão do Bane que ele tem uma cabecinha pequenininha. E gente, dá uma olhada no tamanho do braço do Bane versus o tamanho da cabeça. Eu acho sensacional. E é mais... parece um pouco também um aceno, como eu falei, né, pro lado do mangá, né? Então fazer esses personagens mais exagerados, etc. Eu gosto, por mais que seja meio engraçado, porque parece que ele tem uma cabeça pequena. Vamos lá para a parte de baixo, então, ok? Atenção. Então, a DC, ela anunciou para novembro a Super Lápide. Galera, vocês têm ideia que a morte do Superman vai sair lá fora numa edição absoluta, ok? Ou seja, já é um tamanho grande. Só que essa edição em especial vai ser ainda maior porque ela vem dentro de uma lápide. Deixa eu mostrar mais especificamente. É um box, né, que tu abre. A DC está reproduzindo a capa de Superman 75, lá de 1993, quando acontece a morte do Homem de Aço. Na verdade, são duas versões. Tem a versão estandarte, que é, enfim, a versão mais padrão, então é só o quadrinho em tamanho maior, que custa $125, ou você pode gastar $150 e investir nessa, sei lá. Eu não compraria. Acho legal que, lancem, acho curioso para trazer aqui pro canal, vai ter comentários aqui embaixo, vai fazer barulho, mas eu não teria na coleção. Vocês teriam uma lápide de um personagem? Essa é a primeira vez que esse clássico dos quadrinhos sai nesse formato avantajado. Essa edição tem 200 páginas de material extra, nunca publicado, né, nunca divulgado pela DC, e ao mesmo tempo tem alguns brindes, tipo o jornal da época e outros penduricalhos interessantes. Eu não sei. Talvez se eu pegar na mão, o cara já começa... Não, mas veja bem, de repente, se eu ver de perto essa lápide, pode ser interessante. O problema principal é onde guardar esse negócio. Galera, pensa, uma edição absoluta já é gigante. E aí tu vai lá e vai colocar a super lápide, eu não sei aonde. Antes de começar esse vídeo, deixa eu te informar que eu não faço ele sozinho. Na verdade, tem um exército aqui na tela junto comigo, que é o pessoal de catarse.me/2quadrinhos. Galera, estamos chegando em 100% da primeira meta. Não, na verdade, eu acho que essa é a terceira... seria a última meta, né? Que é para eu contratar um editor pro canal. E, na verdade, já temos um editor, né? Mas seria legal ter outro. Então, se vocês quiserem apoiar, vai ser muito legal aí chegar em 100% ali da meta. Vai ser muito, muito bacana. Lembrando que no próximo sábado tem clube de leitura, porque todo mês a gente discute alguma leitura. Logo, logo eu vou divulgar a programação dos próximos 5 meses. Mas, enfim, no sábado que vem tem Belle Félix, da Panini, discutindo Murder Falcon, onde a gente vai se encontrar, falar sobre o quadrinho. Vai ser bem, bem legal. Eu tô com um pouco de medo da próxima matéria, porque, galera, eu não sei, alguém do outro lado, tá? Por favor, comenta aqui embaixo. Vocês perceberam que a Panini parou de publicar quadrinhos do Mark Millar, e especificamente aqueles quadrinhos do Millar World, né, que é o selo autoral de HQs do Mark Millar? Assim, claro, a Panini continua publicando Entre a Foice e o Martelo, Velho Logan, quadrinhos Marvel e DC do Mark Millar, mas a obra autoral dele parou. Vocês lembram que até um tempo atrás, qualquer coisa que o Mark Millar fazia, né, qualquer nova série, enfim, virava notícia, todo mundo queria discutir sobre o Mark Millar. Afinal, né, o cara, um dos grandes quadrinistas, com adaptações para o cinema, só que hoje meio que esfriou. Para vocês terem uma noção, os últimos quadrinhos que saíram aqui dele, né, os autorais pela Panini, foi o Embaixadores, que é essa HQ mais azulada aqui do lado esquerdo,
e deixa eu ver aqui, o Night Club, né, o Clube Noturno, a Panini publicou em janeiro de 2024 e desde então, beleza, não tem mais nada de Miller World. Mas o que mais chama atenção é que a Panini parou especificamente antes do Big Game, que é Mark Millar e Pepe Larraz. Se você não sabe, esse é o grande crossover do universo do Miller World. Então, eu não sei se todas as séries, mas uma boa parte dos, talvez quase todas, 90% dos quadrinhos do Mark Millar aparecem aqui no grande crossover, cheio de matança, violência, etc. E a Panini parou logo antes. Primeiro de tudo, talvez haja um motivo para a Panini ter interrompido a publicação, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, mas, galera, realmente é impressionante, para pensar. É toda uma linha de um grande nome do mercado que ninguém tá discutindo assim, eita, pararam de publicar Mark Millar. Não, sou eu que estou trazendo essa pauta aqui do nada. Pois então, vamos aqui analisar a situação atual do nosso querido Mark Millar. Peguei uma foto bem representativa recente do autor para a gente ter uma noção de como ele tá. Pois então, só um parênteses aqui, lembrando que outros quadrinhos, desde que a Panini parou, saíram outros quadrinhos do Miller World, né? Tem séries que eles poderiam ter lançado por aqui, tipo a continuação do Clube Vampiro, continuação do Prodígio e continuação da Ordem Mágica. A Ordem Mágica eu gosto, tá? Os outros dois eu acho que não é um grande problema, nem sei porque que o Mark Millar continua lançando lá fora. Então, primeiro de tudo, o Mark Millar saiu da Image. Ou seja, mudou o licenciante lá fora. Agora, os títulos do Miller World estão na Dark Horse. Então não sei o quanto isso pode ter afetado questões contratuais, etc., para Panini Brasil, por exemplo, não continuar publicando. Dito isso, existe um boato, tá? E é importante ressaltar aqui que é um boato, de que o acordo do Mark Millar com a Netflix acabou. Se você não está sabendo, esse roteirista, ele assinou um contrato com a gigante do streaming em 2017, onde ele basicamente vendeu as suas obras para ganhar adaptações. E aí surgiram maravilhas, tipo O Legado de Júpiter, que, cara, é uma atrocidade. Eu amo O Legado de Júpiter, mas isso aqui tá, putz, parece quase pobre, é lamentável. Então, aí tem esse lado de que as obras do Mark Millar, que existia muito essa expectativa de, a Netflix vai adaptar, só que a repercussão do Legado de Júpiter foi péssima. Ao mesmo tempo teve O Escolhido, ou O Eleito, eu não me lembro o nome exatamente, que eu não conheço ninguém que viu essa série, mas é baseada também na obra do Mark Millar. E tem o Super Crooks, que é uma animação, que foi mais ou menos, e dizem que inclusive era uma animação que depois geraria um live action, mas até agora nada. Resumidamente o que a gente está vendo é uma queda absurda de interesse da galera nos títulos do Miller World, tanto é que tu não encontra review na internet, sabe, como eu falei, as próprias produções aparentemente estão paradas. Mas comenta aí embaixo, você aí do outro lado, está dando falta do Miller World? Será que você ficaria feliz se a Panini, por exemplo, retomasse e lançasse o Big Game? Gente, eu com certeza compraria o Big Game para pelo menos ter o que seria o final, vamos dizer assim, né, que junta todos os títulos, etc. Mas o que realmente a gente percebe é uma grande queda de interesse, né, tanto das obras do Mark Millar na multimídia quanto no mundo quadrinístico. Pausa rápida no programa, porque precisamos apreciar a arte de John Romita Jr. Galera, saiu essa semana um preview maravilhoso de Quarteto Fantástico versus Godzilla, com o John Romita Jr. desenhando, o Ryan North escrevendo e o nosso querido Márcio Menes colorindo, né, um brasileiro. Galera, eu amo o Romitinha, eu vou ler isso, tá? Você pode ter certeza, porque eu acho que pode ser um pipocão divertido. Olha esses bração do Homem Elástico. Lembrando que esse título sai na semana que vem, então falta pouco. Precisamos falar sobre o 41º álbum de Asterix, que sai esse ano lá na Europa. Que, galera, os números são assustadores, eu já vou falar sobre eles, mas aqui temos Asterix na Lusitânia, ou seja, os nossos queridos gauleses vão visitar a região que hoje em dia é Portugal. O roteiro é do Fábio Caro e os desenhos do Didier Conrad, que é a mesma equipe criativa do álbum anterior. Mas o que realmente nos impressionou na divulgação são os números que eu vou mostrar aqui de perto. Vocês têm ideia que a tiragem do 41º álbum de Asterix é de 5 milhões de exemplares, a tiragem mundial. Galera, 5 milhões! Vini, mas tá juntando todos os países, né? O quadrinho vai ser publicado em pelo menos 19 línguas. Cara, 5 milhões! Vocês têm noção que a Marvel e a DC, elas comemoram quando um gibi, né, de super-herói chega em 100 mil.
de venda. 100 mil pessoas compraram, uou, legal, sucesso, né? Nem pessoas compraram, né? 100 mil pedidos de comic shop já deixam a Marvel e a DC muito contentes. E, gente, 5 milhões é mais do que mangá, é mais do que o Dogman, né? Aquele quadrinho, né? O Supercão que está dominando lá os Estados Unidos. É um número gigantesco e fica mais assustador ainda se a gente comparar com os números brasileiros, onde uma tiragem média, uma tiragem legal é 5 mil e um sucesso é algo como 10 mil cópias, um grande sucesso. E, enfim. Pois, outros números tão assustadores quanto é que o número de álbuns de Asterix vendidos ao... vendidos ao todo desde a sua criação, né, ou seja, desde os anos 60, são 400 milhões de cópias, o que dá mais ou menos 6 milhões de álbuns vendidos por ano de Asterix. Lembrando que a data exata do 41º álbum, então, de Asterix é para o dia 23 de outubro na Europa, e não tem muito como ter uma previsão para o lançamento brasileiro, considerando que a gente ainda está no 39º álbum. Então saíram aqui 39, falta sair o 40, para depois a gente pensar no 41. Que momento! Vocês sabem que no programa passado eu previ o futuro, que eu falei assim, olha gente, vocês chegaram a ver o desabafo do Dustin Nguyen sobre a Marvel? O cara foi lá e disse que não trabalha mais para editora, disse que eles não ouvem, não valorizam e, enfim, né, não pagam o suficiente os quadrinistas, então ele estava caindo fora. E eu falei, gente, semana que vem, possivelmente esse assunto ainda vai ter mais repercussão. Pois então, o nosso querido Dustin, depois de receber muitas propostas de trabalho, tem capa variante dele saindo do Absolute Batman, anunciaram nova minissérie dele com Jeff Lemire no Robin, enfim, muitos trabalhos foram anunciados essa semana do Dustin Nguyen, e aí no meio disso ele fez essa postagem comentando que recebeu contatos da Marvel via e-mail e via telefone. Ele não disse quem entrou em contato, mas ele disse que a pessoa foi muito educada e perguntou o que ele queria. E ele falou, olha, eu não quero nada, porque eu tô feliz. Eu tô lançando quadrinho na Image, tô lançando quadrinho na DC, então eu só queria desenhar os meus personagens favoritos da infância e ser bem pago. Aí ele comenta que só pediu que a Marvel melhorasse os contratos e a comunicação com os seus criadores, mas ele também acredita que isso não vai dar em nada, considerando que pessoas maiores do que ele na indústria já tentaram isso com a Marvel e meio que nada aconteceu. Ok, vamos para um momento cultural aqui no programa, porque, galera, recentemente começou a pré-venda de Por Uma Fração de Segundo, quadrinho que foi destaque no Festival de Angoleme, e o Por Uma Fração de Segundo é uma HQ do Guy Delisle, sim, o cara do Crônicas de Jerusalém, e ele vai contar a vida do Edward Muybridge, que é uma figura curiosa. Ele, por exemplo, foi a primeira pessoa... gente, calma, eu sei que parece um tema muito aleatório, mas vocês vão entender. Ele foi a primeira pessoa que capturou o galope de um cavalo. Aqui vocês podem ver a representação dele no quadrinho, mas é uma obra que vai contar a história entre a criação da fotografia e a criação do cinema. É interessantíssimo, é o tipo de HQ que, sabe, que tu cresce culturalmente, e é legal que o Guy Delisle, ele faz toda uma pesquisa para justamente embasar a percepção das pessoas sobre fotografia, como, sei lá, as pessoas achavam que sua alma estava sendo capturada. O quadrinho também fala sobre aquele efeito bullet time do Matrix, que é inspirado no trabalho do Muybridge. Então tem link aqui embaixo por Uma Fração de Segundo, novo quadrinho do Guy Delisle, tem 30% e você recebe primeiro que todo mundo. Bom, vamos lá, essa semana eu fiz uma descoberta que explodiu minha cabeça. Sabe o Joey Quesada? Vocês lembram que há um tempo atrás, todos nós, né, o planeta inteiro, inclusive ele, né, nós noticiamos o fato de que ele estava saindo da Marvel. Então, na verdade, a gente descobriu essa semana que, na real, ele nunca saiu, porque há 8 anos o Quesada está desenhando uma minissérie com o Christopher Priest, chamada Pantera Negra, O Mundo por Vir, que, como dá pra ver pelo título, é um futuro da Marvel. Então é uma minissérie em 6 partes, começa a sair a partir de junho lá fora, e deixa eu mostrar um preview. Galera, o que o Joey Quesada faz na arte, eu fico apavorado, é impressionante. Sabe, as figuras do Quesada parece que tem muito peso, parece ele consegue realmente... eu não tenho o termo técnico de desenho, mas eu acho que a arte dele realmente parece que tem um volume, sabe, nas figuras, é impressionante. Então é isso. Minissérie que sai pelo selo Marvel Knights, então a gente espera que seja algo um pouquinho mais adulto. Para quem não sabe, o selo Marvel Knights foi criado pelo Joey Quesada em parceria com Jim Palmiotti e salvou a Marvel ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então é uma minissérie bem simbólica, vamos dizer assim. Outra novidade legal, talvez, para alguns, da semana,
é que o Quarteto Fantástico vai ter a mensal do Quarteto vai ter sua numeração reiniciada a partir de julho lá fora. Olha só, quem me segue lá no Twitter sabe disso, ou no X, ou para quem está nos grupos de Telegram, WhatsApp, já recebeu essa notícia. Então, a novidade legal é que o Ryan North segue escrevendo, é um baita do roteirista, né, a mensal do Quarteto Fantástico. É um quadrinho muito bom. E o que deixou boa parte da galera meio descontente é que Humberto Ramos vai desenhar. Pelas minhas contas, eu acredito que a Panini deve lançar esse novo quarteto, né, que vai ser um reinício da numeração, provavelmente no meio do ano que vem. Então vai levar um bom tempo. E só para finalizar o assunto Humberto Ramos, eu espero que ele fique no título, porque um problema desse quarteto é a falta de consistência. São vários desenhistas o tempo todo, então vai mudando. Lembrando que logo logo, tanto o gibi do quarteto quanto do Pantera Negra deve entrar em pré-venda aqui na Comics and Signatures, onde você já pode também garantir o retorno de Invencível num blind pack. Olha só, sim, o Kirkman tá voltando com Invencível junto com o Ryan Ottley no Battle Beast. Na verdade, aqui no site vocês encontram também evento de quadrinho assinado por artistas brasileiros e sempre lembrando que você pode utilizar o cupom 2quadrinhos na Comics and Signatures que dá um desconto a mais. Galera, chegou o momento de voltar a falar deles, porque esse assunto ele não se esgota, é impressionante, mas assim, temos dados aqui que vão explodir a cabeça de alguns aí do outro lado, que é o retorno do formatinho. Lembrando que não é formatinho, isso é só um apelido carinhoso. Essa HQ não tem nada a ver com formatinho, é só um tamanho menor, é só essa similaridade. Como vocês devem estar sabendo, esse formato é um sucesso na Europa. Gente, dê uma olhada, tá? Essa é uma comic shop de Paris. Vejam a quantidade absurda de formatinhos, né? E percebam que eles estão investindo pesado no Superman, afinal estamos às vésperas aí do filme do James Gunn. Lá na Europa tem também a versão da Marvel. Alô Panini, aliás, é da Panini lá da França, né? Seria bem legal que saísse, por exemplo, a fase do Frank Miller no Justiceiro, Guerra Civil, enfim, vocês sabem da origem desse formato menor. E eu acredito também que todo mundo já está sabendo que desde junho do ano passado, a própria DC começou a investir nesse formato nos Estados Unidos, com o DC Compact Comics, chegou a fazer, inclusive, comercial, e aí saíram os números dos mais vendidos do ano passado. Eu tô aqui no ICV2, e galera, é impressionante. Primeiro de tudo, se a gente digitar DC Compact, tem 4 títulos nos mais vendidos do ranking de super-heróis. Percebam que aqui em primeiro lugar tem Tartarugas Ninja, O Último Ronin. Esses números, tá, são de livraria, não de comic shop. Tem Os Anos Perdidos, Disney, Batman 1, né? Tem aqueles títulos que sempre ficam nos mais vendidos porque, sei lá, o próprio V de Vingança tá um pouquinho mais embaixo. Mas aí, nos mais vendidos, então, de 2024, tem 4 volumes do DC Compact Comics. Tem o Watchmen, A Corte das Corujas, o Batman Silêncio e o Grande Desastre Superman, que eu imagino que a Panini vai anunciar provavelmente já para mês que vem. Matematicamente falando, os formatinhos nessa lista, eles compõem 15% das vendas, que é mais do que o número da Marvel. Ou seja, toda a Marvel nas livrarias vendeu 12% da lista. Os formatinhos têm 15%. Se tu juntar com os títulos da DC, dá 37%, ou seja, basicamente 3 vezes o número da Marvel são as publicações da DC com a ajuda aí do formatinho. E a situação fica mais assustadora ainda quando você dá uma olhada na 5ª colocação e na 6ª. Gente, o Watchmen em tamanho menor vendeu mais que o Watchmen em formato americano. E eu vou fazer uma aposta aqui. Percebam que na listagem tem também V de Vingança e o Batman Longo Dia das Bruxas, né? Que são aqueles quadrinhos perenes que sempre vão estar vendendo, etc, etc. Quando sair as versões compactas dessas publicações, provavelmente vai acontecer a mesma coisa do que o Watchmen ali. Então a gente vai ver Longo Dia das Bruxas, né? O próprio V de Vingança no topo da lista com os compactos. Lembrando que a Marvel lá dos Estados Unidos também acordou para a vida, né? Ela meio que se obrigou a lançar quadrinhos em tamanho menor, que é o Marvel Premiere Collection. Eu comprei pela Amazon norte-americana, ainda não chegou, pelo menos eu acho que ainda não chegou por aqui. Eu tô bem curioso, eu sou fã da Marvel, gente, então não tem muito o que fazer. Eu comprei o Demolidor do Frank Miller com o Demolidor A Queda de Murdoch, e se a gente observar o nosso mercado, né, o mercado brasileiro de quadrinhos, pelo que eu conversei com a galera da Panini, eles dizem que é um sucesso, o DC de bolso, né, enfim, é um sucesso comercial para a editora, sendo que eles já estão reimprimindo O Reino do Amanhã e A Piada Mortal. Bom, acho que é muito justo terminar esse programa com a lápide do Superman, que morreu e vai voltar.
exatamente como o Dois Quadrinhos News, porque semana que vem tem de novo. Gente, foi um privilégio ter vocês aí do outro lado. Por favor, cliquem no botão do like, isso ajuda muito. E eu espero que esse videozinho tenha te ajudado a terminar a semana relaxando um pouco, sabe? No sentido de que, ok, vamos esquecer um pouco os problemas e ouvir sobre quadrinhos, notícias sobre esse mundo que a gente ama tanto, tá? É isso. Tchau, tchau.